Boa noite, começando mais um Pod Boteco do Maranhão. Estamos recebendo aqui duas feras da gastronomia em Belo Horizonte, que vêm aqui para contar a história deles aqui, o seu Pedro e o Tatu. Tatu de chuteira, que vai chutar a bola para todo mundo aqui hoje. É isso aí, gente, seja muito bem-vindo. Esse espaço aqui é para vocês. Toda segunda-feira a gente faz essa chamada dos nossos colegas dos bares que estão participando do Botecar. Já tem 3 semanas que a gente, toda semana, traz 2 pessoas aqui para contar a sua história e vender o seu prato, né? Semana que vem. Essa semana agora acaba, mas vai deixar saudade para todo mundo. Verdade. Eu sei, Lúcia. Exatamente. Boa noite para todos vocês aí, nossos telespectadores. Prazer enorme hoje. Mais que nunca, um Pod Boteco do Maranhão super especial, já que hoje é repleto de gastronomia e nossa mesa nunca esteve tão linda, né? Com tantos tiragostos maravilhosos, e vocês têm que sentir o aroma, que coisa espetacular que está aqui. Além dos tiragostos, nós vamos ter hoje também sobremesa com os doces maravilhosos da Azuca e Confeitaria. Então, gente, esse Pod Boteco hoje promete muita coisa boa. Afinal de contas, nós estamos com convidados aqui super especiais. E vamos começar essa noite com ele. Vamos lá, Sô Pedro. Fala pra gente, se apresenta aí, vai. Boa noite, turma. Estamos aí. Eu sou o Sô Pedro e também sou o proprietário do Sô Pedro, que é um bar que, para mim, é muito importante para a minha vida nesse mundo de empresário, vamos dizer assim, de comerciante, porque eu comecei com outro bar, que inclusive até participa do Botecar também. Depois de um tempo, nessa separação que a gente teve, eu abri o Sô Pedro, que sempre foi o meu sonho, vamos dizer assim, que é o estilo que eu vendo, o que eu acredito hoje. E não tenho nada a reclamar. Hoje estou inaugurando a minha segunda casa depois de amanhã, do Sô Pedro, com muito trabalho. Vocês também sabem como é trabalhoso isso. Sim. Fala o endereço aí. Ó. A gente está na Rua Alberto Sintra, 454, no bairro União, e agora a gente está inaugurando na região do Planalto, no bairro Planalto, na Avenida Cristiano Guimarães, 2202, do lado do batalhão do 13 ali, Bacana do demais. 13º Batalhão. Então é isso, vamos bater um papo aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O Maranhão, que é uma referência. Eu sempre falo que o Sô Pedro, tradição não se compra, mas a gente se inspira nos tradicionais. Então, pode ter certeza que o Maranhão é uma das nossas inspirações, até pelo estilo que o Sô Pedro hoje e o Boteco do Maranhão, que eu tive o prazer de conhecer já. Pois é, mas você falou pra gente a parte comercial aí, a parte do Sô Pedro Bar. Eu quero saber, e os telespectadores também, um pouquinho do Sô Pedro ali. De onde que você veio, como que você chegou aí, o que foi antes? Eu comecei a trabalhar na noite mais novo. Trabalhei 3 anos e 4 meses exclusivamente com música. Inclusive, coincidentemente, já conheço o Alexandre do Tatu de Chuteira, porque eu tocava no bar dele. Mundão de Deus, é bom demais. Realmente é. Você tocava baixo? Eu tocava contrabaixo. Baixista. E fazia uma dupla lá que se chamava Consoantes. Toquei muitas vezes no bar dele, não foram poucas, não. Era boa a dupla. Era legal. A gente vivi muito tempo disso, de música, e nisso eu já estava introduzido na noite. Quando eu conheci minha esposa, a gente já tem 8 anos de casado, e ela trabalhava com evento, que ela trabalhava fazendo drinks. Então ela também trabalhava na noite. Então a gente tinha uma facilidade de sair na segunda-feira, vamos falar assim, porque era a folga dela e a minha. E comecei assim, e nisso eu sempre gostei muito desse ramo de gastronomia, de bar, sempre gostei de cozinhar, de fazer esses pratos mais... O pessoal fala que é raiz, né? A gente chegava na roça, qualquer lugar, estava sempre eu lá fazendo um pé de porco, uma moela, uma rabada. E nisso sempre tive esse prazer com esse tipo de gastronomia. E sempre um frequentador dos botecos mais simples, mais tradicionais. Eu falo que o simples bem feito é melhor do que... É o mais sofisticado. Exatamente. É verdade. Então eu comecei com muita paixão por esse mercado. E tive indas e vindas, porque a pandemia não foi fácil para ninguém, né? Todo mundo sofreu. Eu inaugurei o Sô Pedro em 2019, no bairro Nova Granada. E só que em junho de 2019, com 9 meses de vida, a pandemia veio e
Tentei segurar um tempo e não consegui. E hoje está E- nesse sucesso, e graças a Deus, reabrimos, completando a graças segunda Deus, casa. Graças a Deus. Bacana. É uma história demais. que eu me orgulho muito de ter construído. E por falar em história linda e em sucesso, né? Em batalhar, em correr atrás dos sonhos, em acreditar, mas acima de tudo ter fé em Deus e colocar a mão na massa, tá ele aqui com a gente, o Alexandre do Tatu de Chuteira. Seja bem-vindo, Ale, e conte um pedacinho da sua história aí pra gente também, que eu sei que ela é muito linda. Agora, primeiro agradecer, boa noite para todo Boa mundo. noite. Agradecer principalmente vocês dois, né? Marião, a oportunidade de estar aqui, você, como ele disse, é uma referência para gente. Eu também já te acompanho, fui na última feijoada lá do Ceasa, que é, digamos que é minha segunda casa, amo aquele lugar. Todo mundo vai lá, né? Vou lá 2, 3 vezes por Não semana. sabia que vocês foram na feijoada do Ceasa. Fui. Que bacana. Foi excelente. Você também, principalmente. Se hoje a gente está participando do Botecar, foi através do seu convite. Fico Muito obrigado, feliz, tá? muito feliz. Bom, o Tatu de Chuteira já tem 10 anos de história. Nós abrimos em maio de 2014, um pouquinho antes da Copa. Inclusive, o pessoal achava que era a referência do nome era coligação com a Copa. Eu mas também pensei isso, Tatu de Chuteira, né? Também pensei que era alguém que, né, a gente assim, colocou uma faixa na porta, tatu, em breve, Tatu de Chuteira. Aí o pessoal batia até na porta para saber se ia vender chuteira, se era Qual algo que era o referente- tira-gosto? se era referente à Copa, e não foi, né? Eu, diferente dele, eu vim da área bancária, eu abri o Tatu de Chuteira para um ex-cunhado que eu tinha. Com 15 dias ele me abandonou. Aí eu tive que pôr a mão na massa, né? E a gente começou com 45 metros quadrados e com 3 funcionários. Hoje a gente tem mais de 450 metros quadrados e 28 colaboradores. graças a Deus. Então, assim, fomos evoluindo ao longo do tempo, muita luta. Passamos pelaquela crise de 2016, 2017, né? Que o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Foi muito difícil. A pandemia assolou a gente também, foi muito complicado. Mas se trabalhar e for firme, né, como o meu amigo aqui disse, se você fizer as coisas simples, bem feitas, não tem como dar errado. É só persistir que dá certo. E conta aquela história do nome que você me contou lá, que eu achei muito interessante, por favor. Então, o nome, vou contar a primeira vez exclusivamente, que alguns clientes perguntam, a gente só Sim. fala assim para os mais chegados, né? É uma memória assim de infância que eu tenho, né? Memória afetiva. Lá em Ferros, que é de onde meu pai não veio de lá, mas eu passei a minha infância toda lá, meu pai é de Conceição do Mato Dentro. E tinha um lugar muito alto que o pessoal fazia um encontro lá. E só ia jipeiro, na verdade, na época era aquelas rural, aquelas motoca mais antigas. E na porta da fazenda passava vários jipe, moto para ir para esse lugar. E eu, com 7, 8 anos, ficava curioso para saber onde é que esse povo estava indo. E eles faziam um encontro no Tatu de Chuteira. Era um bar. Era um bar. Era tipo aquele do seu tião, né? Não tinha nada no bar. E eu, na minha infância, achava que aquilo ali, eu ia encontrar um tatu literalmente de chuteira lá. E com muita insistência, pedindo meu pai, me leva lá, me leva lá. Pela dificuldade de chegar lá, um dia ele parou, um cara que tinha uma rural vermelha e branca. Eu fui Pediu uma carona? Pedi uma carona, fui no porta-mala pulando lá, igual um porco solto lá naquele porta-mala. E chegando lá, cadê o tatu de chuteira? Eu não achei. Aí eu até fiquei decepcionado, pai, cadê o tatu? Não, meu filho, eu te expliquei bar. que era um ponto de encontro. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando o meu cunhado, a gente resolveu abrir o bar, até abrir com o CNPJ de Companhia do Espeto. A minha esposa brinca que a gente é um espetinho que deu certo, que isso está se perdendo um pouco, né? Ele falou, por que você não coloca tatu de chuteira? Você lembra daquela história? Eu falei, cara, mas o que isso tem a ver com bar? Eu falei, coloca só. E a gente colocou essa faixa como experimento. E assim, antes de inaugurar já foi sucesso. Hoje todo mundo comenta, então está aí registrada a história. Bacana demais, O porque nome- provocou a curiosidade do O pessoal, nome né? é chamativo. E marcou. Uma coisa que ninguém não conhece. Inclusive, eu vou só aproveitar o gancho. Claro, fica à A vontade. gente está correndo risco de perder o nome. Quem Oi. tem aí um comércio, quem acredita na sua marca, Tem que fazer faz patente, registro de marca e patente, você patentear. que já está abrindo a sua segunda casa, viu? Já estamos com uma estratégia, se isso acontecer, a gente vai ter que trocar o nome. Mas a história já foi Já tem construída, ninguém tira isso da gente. Exatamente. Já tem alguém querendo tomar sua marca? Sim. É complicado, mas Deus está no controle. O que Com tiver que ser, vai certeza. ser. Mas Com estamos na certeza. justiça, parece que tem uma brechinha lá que você tem que registrar ponto comercial
e o nome, né? Aham. Parece que a pessoa registrou só o nome. Então, eu acho que eu vou conseguir, a advogada falou que eu acho que vai conseguir registrar como ponto comercial. Aí eu não vou ser importunado com isso, não. Vai Mas dar certo. tá na benção. Tá na benção. Né? Com certeza, tá não na é fácil, benção. não. E falando de tanta coisa boa, vendo tanta coisa boa aqui, que o estômago da gente está chegando lá nas costas e daqui a pouco nós vamos atacar, né, a tropa. Fala pra gente um pouquinho, seu Pedro, do Botecar. Como é que tá sendo lá? Botecar é o segundo ano que a gente está participando. E ano passado a gente reabriu o São Pedro, né? E eu fui convidado pelo Antônio Lúcio, ele esteve lá na casa, na época que me convidou. Foi uma experiência muito legal e está sendo novamente. Mas falando um pouco do ano passado, foi muito legal porque foi a primeira vez que a gente participou e assim, não conhecíamos muito ainda como eram as coisas, fomos indo. E foi bem, apesar de que todo mundo está ali para participar, para ser um negócio, foi bem legal a premiação que a gente recebeu no ano passado. E eu fiquei... E a gente ficou muito entusiasmado para esse ano. Montamos um prato que, no meu ver, foi bem criativo, porque o nosso prato, a gente homenageia o Milton Nascimento, que é o bituca, né? E eu fiz uns charutos de repolho pequenos, que lembram a bituca, um charuto pequeno, e com uma farofinha acompanhando. O negócio foi bem criativo o nome. Não foi mérito meu, foi do meu cunhado, a ideia do nome. Mas tô gostando bastante de estar participando. Esse ano eu escolhi um prato, até legal falar isso, que ele tem uma aceitação um pouco menor. O que eu digo? Mesmo que quem está comendo está gostando muito, o repolho, ele não é uma coisa que agrada a todos. Não é todo mundo que gosta. Tem gente que tem um certo preconceito. A gente fala assim, repolho, eu tenho até amigos que falam assim, ô Pedro, eu até comenta assim, comentei lá o negócio que você escreveu, mas repolho eu não como não, mano, assim. Aí eu falo, foi criado com vó, né, e tal, brinca assim. Mas então a gente tá tendo uma saída muito boa, só que ano passado eu tive uma saída maior, porque ano passado eu fiz a pré-chequinha, que é esse bolinho de carne que tá até aqui na mesa, só que em formatos menores, que esse é o prato mais famoso lá no São Pedro hoje. Sim. Qual que é o nome dele? Chama pré-checa. Pré-checa. A gente já começou com a pré-checa. Aí eu fiz a pré-chequinha mineira, que é as pré-checas menores com um acompanhamento, que é um purê de banana da terra com parmesão, uma farofa da casa, que aí foi o prato do ano passado. E esse ano a gente tá com esse prato, tô gostando bastante. O movimento está sendo muito bom, graças a Deus, e a saída do prato está sendo bem legal. O ano passado que eu acho que foi até demais, foi bem acima da expectativa. Eu tenho 8 anos que eu participo do Botecar, desde o primeiro que começou. E, graças a Deus, sempre dou muita sorte. Prato, esse ano eu estou com o joelho de porco, tá muito bom. Que eu experimentei, inclusive. Chegou lá no bar de noite, lá para comer o joelho de porco semana passada. É mesmo? Você já foi lá, Alexandre? Foi lá ainda não, né? A gente teve uma jurada na quarta-feira. Ela é até descendente de russa, pelo nome, né? Perguntei, ela falou que é. Ela elogiou muito seu prato, né? Falou do manhã, falou, segunda-feira vou estar lá com ele, vou repassar o elogio. Mas vou fazer questão de ir lá, mas assim, é muito corrido pra gente. Não, porque para quem é dono do bar para sair é muito difícil. Eu tive para sair com a Lúcia aí, da última hora não deu. A gente queria ir umas 3 casas, mas Por falar nisso, aproveitando aí, o pessoal aí os donos de bares do Botecar, que a gente estava marcando um tour amanhã lá pelo Barreiro. O tour foi cancelado mais uma vez, porque o seu Maranhão vai para Caratinga amanhã, na parte da manhã. Então, o nosso tour está cancelado mais uma vez, mas depois vai ser bom que nós vamos marcar uma turma maior ainda, se Deus quiser. Aí, agradecer o pessoal que estava esperando aí, que a Rafaela do Boteco Novo, o Pauzinho do Pauzinho Gourmet, o Celcinho, que está indo para a lua de mel, gente. Está indo para a lua de mel, para a 15ª lua de mel hoje com a esposa dele. Beijo para eles aí. O Serjão do Classic B também, que estava esperando a gente lá amanhã, ele e a Andréia, tá bom? Nós vamos remarcar para a semana que vem, se Deus quiser. E fala para a gente então, Ale, Botecar lá no Tatu de Chuteira, como é que está sendo essa estreia? Então, não é diferente para mim, podcast é a minha estreia, e para o Tatu também, é a primeira vez que a gente participa de um festival. Financeiramente falando, está muito bom, o faturamento aumentou, até na sexta-feira a gente tinha conseguido majorar em 30%, e ainda a gente tem uma semana, né? Essa semana agora é a semana melhor que tem. Eu acredito que sim, semana. que a última, o pessoal sempre deixa por último, né? Último, então, assim, é uma experiência diferente, eu estou gostando muito.
A gente teve que fazer várias mudanças, porque a nossa casa enche muito sexta e sábado. A gente já recebe em média de 300, 400 pessoas num dia, numa sexta, num sábado. E conciliar isso com um prato, com um festival, está sendo assim, um desafio enorme. Mas a primeira coisa que eu te perguntei quando fui convidado, o que mexe na nossa estrutura, na nossa rotina? Em nada. Falei, então, vamos lá. Mas a gente teve que comprar mesa, comprar forno. E assim, estamos tentando trabalhar com o mesmo cardápio. Então, tá assim, contratamos mais pessoas, né, mais gente para trabalhar. Então, está sendo uma dificuldade assim enorme, mas estamos vencendo, graças a Deus. Não deixamos de entregar nenhum prato. Às vezes dá uma demorazinha, a média de 20 minutos, 30 no máximo, mas o prato vai na mesa. E, graças a Deus, estamos arrancando vários elogios. Tá? O prato está excelente. Está garantido também, Isso né, é bom, Maranhão? bom Inclusive, demais, né? eles têm um diferencial lá, Maranhão, no Tatu de Chuteira. Além de ser uma casa, é diferente porque é uma casa dançante também, né? As pessoas vão lá para dançar também, comer do melhor, do bom e do melhor, que eles têm uma opção, a carta de petiscos maravilhosas, porções assim super completas. E também a equipe de colaboradores deles é uma equipe fantástica. Essa última vez agora que nós fizemos uma cobertura lá com o pessoal do BH ao Vivo News, beijo aí para o Leandro, para toda a turma lá da nossa equipe. Para a Naila também, senão ela briga comigo, né, Giane? Giane Drummond e o Willer Guerra, que estão aqui nos acompanhando. A Gra também, primeira dama do Tatu de Chuteira, está aqui com a gente, viu? Eles fizeram, sabe aquela escola? A escola não está pedindo para os meninos irem de cabelo maluco? Seu Pedro, você tem menino? Você tem filho? Tenho 2 filhas. Se os meninos tiverem que fazer cabelo Tiveram. maluco? Eu tenho Lá uma de eles 4 fizeram e uma de cabelo 2 maluco anos. em todo mundo. Inclusive, Alexandre também estava de cabelo maluco. Apresentei a Petra, né? Ficou muito bacana. Todo mundo de cabelo maluco. E foi, assim, fantástico. Teve até uma premiação. Fizeram um concurso, né? Conta sobre isso aí pra gente. Na verdade, foi uma ideia dos nossos próprios colaboradores, da Débora, que é a esposa do Reinaldo. Bacana. Né? A minha esposa já tinha sofrido lá para fazer o cabelo da Milena, Beijo minha pra filha. Débora e pro Reinaldo também aí, ó. E eles me falaram assim, por alto, por que vocês não fazem o negócio do cabelo maluco? Ele falou isso pra gente na quinta-feira. E, né, vocês iam gravar no sábado. Falei, vamos Imagina lá. a correria. Então, assim, mas agradecer toda a minha equipe que compraram a ideia. Foi maravilhoso. Né? A gente ainda não postou o resultado, vai ter uma premiação lá pro vencedor. Eu fui para a final, mas eu quis sair porque falei, não, é para vocês merecem. Inclusive foi a minha esposa que fez o meu look, né? Ficou excelente, ficou show de bola. Até o prato da casa dele, seu Pedro, como que é o nome dela? Michele. A Michele, lindona. Beijo, Michele. Até o prato da casa, eles fizeram a caricatura do prato e colocaram na cabeça. Reproduziram e colocaram na cabeça. Que legal. Ficou muito legal. E foi um sucesso, os clientes gostaram, tiraram foto com a gente. Depois a gente fez uma enquete, né, para saber quem eram os melhores. Então, assim, foi uma coisa assim, de última hora, mas um envolvimento sensacional. O pessoal amou a atitude. Inclusive, estão tentando fazer algo parecido já para o Dia das Bruxas aí, para a gente vai fantasiado. E isso dá assim, um gás na equipe, cara, que fora do comum. Um negócio muito legal. É legal mesmo. E o seu prato? Então, o nosso prato, a gente está homenageando o Tião Carreiro. Também é uma memória afetiva que eu tenho, que eu gosto muito de moda de viola, aprendi com meu pai, infelizmente ele não está aqui mais. E pesquisando, a gente ia fazer um outro prato, a Lu falou, esse não pode porque já tem o nome, né, que a gente ia homenagear. Aí comecei a pesquisar, achamos lá o Tião Carreiro, ele é de Monte Santo, inclusive trabalhou como garçom, e decidimos fazer um prato. Né, buscando as músicas, achamos a música Boi Soberano, que é uma moda de viola que eu gosto muito. Essa moda, para quem gosta de moda de viola, não tem moda melhor não. Aí nós tentamos sair um pouquinho do tradicional, daquele negócio de carne com mandioca, aqueles negócios, e montamos um prato, inclusive mandar um beijo lá para minha cozinheira, para minha chefe de cozinha, Tati, que a ideia partiu dela, a gente só tentou aprimorar. A minha esposa deu o toque especial dela e eu só aprovei. Falei, tá excelente. A gente fez uma casquinha artesanal, tá dando um trabalho danado, com o cupim processado. A gente mesmo comprou a máquina, está processando o cupim, porque se ele for muito gordo, não dá para fazer o prato, né? Processa o cupim, deixa ele marinando em ervas. A gente preparou ele com uma redução de maionese grill e serve ele nessa casquinha com molho de barbecue com goiabada. Essa goiabada vem lá de Lagoa da Prata. Um abraço para o meu amigo Anselmo Paulo de Oliveira, que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão,
que me tirou de cima de uma moto e me fez gerente do Banco Rural, onde eu Bacana trabalhei demais, né? 10 anos. Uma pessoa que virou meu padrinho de casamento, muito meu amigo. Então, obrigado, viu, Anselmo? Deus te abençoe muito. E é isso, o prato, assim, eu até brinquei, fiz uma chamada, não sou eu que estou falando. As pessoas voluntariamente postam lá no Instagram e estão falando que o prato é sensacional. Agora, a dificuldade é se a gente vai manter ou não. Por conta dessa casquinha trabalho, artesanal, que a gente faz. Gente, mas realmente é delicioso. Eu tive a oportunidade de experimentar, porque eu gravei tanto com vocês como com o São Pedro lá, né? E vocês estão de parabéns, realmente. Maravilhoso os 2 pratos. Tem de tudo para estar aí. Não vou falar em primeiro lugar, vou falar top 5, né? Porque a gente está torcendo para todo mundo, né? E assim, a gente sabe que essa questão de votação é uma coisa muito imprevisível, né? Porque eu gosto de um, você gosta do outro, né? Eu gosto do que tem carne, você gosta do que não tem carne. Então, isso é uma coisa que realmente vai ficar por conta aí da votação, que a gente sabe que ela é bem imprevisível. Mas já de antemão, parabenizando todos vocês, porque valeu muito a pena, né, Maranhão? Você vê, o ano passado, quem ganhou o primeiro lugar ganhou com Quem ganhou tilápia, ano né? passado? Foi a Peixinho da Ju. Peixinho da Ju. Mas Ninguém conhecia ela. De repente ela apareceu no Botecar e estourou. Mas, Eu gente, acho assim, que indiferente do resultado, eu falo por mim, nós já estamos saindo ganhando. graças a Deus, Não, né? isso o melhor que tem é participar. Justamente. Tem. O pessoal está falando, né, que os outros anos é excelente o festival, mas que esse ano o pessoal está mais unido, mais engajado. A confraria está participando mais, né? Porque nos outros anos, pelo que eles falaram, não tinha isso de um dono ir para a casa do outro, não acontecia isso, né? E esse ano o pessoal está fazendo Eu tudo mesmo nas já casas, visitei, né? Tirando o meu prato, né? Eu já experimentei 10 pratos. Do Ó, Ó, você vê já que em bacana, outras tá vendo? casas. Vocês também já foram em bastante lugar, né, Lê? A gente Você e a foi. Gra, né? Nós fomos no Boteco Novo, no Caixote, lá no Sérgio, que nos deu a presença dele lá no bar Também, também. foi. O Celcinho, o Barão, O Celcinho, o o Barão. Pozinho. Todos Ontem eu maneiros, estive né? lá no Tudo Legal, que tinha que ser chamado Tudo Gostoso, porque lá, muito bom. Vocês estavam no da Silva Lobo, né? Sim. Isso. E Beijo assim- pro José lá e pra Albânia, a esposa dele lá, viu? Essa semana a gente vai lá no Flashback e lá na garagem do Gunda, né? Que é os da região. E depois que acabar a Botecar, eu vou lá na sua casa, vou na do Pedro também. Sim, E a gente sim. vai fazer E nós vamos vai reunir ser uma mais galera para ir tranquilo. para lá num dia também de música pra gente pôr esse povo para dançar. Justo. Para aproveitar Eu isso. estive lá no Gunda um dia de domingo, antes de começar o festival. A casa dele é uma gracinha, bem montada, E eu, rapaz, pra bonita você ter ideia, eu demais. moro lá na região. E não foi 40, ele nem conhecia, nem sabia dele. Então, assim, Pois por isso é. que a gente já sai ganhando. E eu sempre fui botequeiro, sempre gostei de sair na noite. Eu e minha esposa, a gente, assim, de beber não, mas de comer, a gente E sai lá bastante. do nosso bairro, lá no Gunda, é tipo 7 minutos de carro, pertinho demais. Mas é, mas assim, eu nunca nem ouvi falar. Não, mas né? É. no Tatu, por exemplo, gente que mora 2 ruas atrás não sabe o que é tatu de chuteiro. Então o Botecar está trazendo isso pra gente. Bacana. Além de vir pessoas de outras cidades, a gente recebeu gente lá de Pedro Leopoldo, de Capim Branco, semana passada, e do próprio bairro que não conhecia. Aí um posta, reposta, o que é esse trem de boi soberano, e põe aquela música lá, Festival Botecar, e as coisas estão acontecendo. Andando, Por isso é. que nós estamos assim, diferente do resultado, a nossa é dessa. Antes da pandemia, tinha um grupo que vinha do interior de São Paulo, mais ou menos umas 12 pessoas. Eles vinham de avião, alugavam uma van e faziam o roteiro do Botecar. E sempre, o primeiro dia era no meu bar. Eles me ligavam lá de São Paulo, falavam, Maranhão, nós vamos chegar tal dia, e vamos conversar com você. Eles ficavam sexta, sábado, e iam embora no domingo à noite. Entendeu? Eles vinham De São Paulo. de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, só para participar do Botecar. Uma coisa que eu acho muito interessante no Botecar, e eu converso isso com muita gente, que a gente for um dos nossos colegas de Botecar, com muita gente já falei disso, é esse network. Porque eu acho que o nosso mercado, ele falta um pouco desse network. Desse eu chegar aqui, Alexandre, bicho, como é que você faz isso e tal, e um ir ajudando o outro. Eu acho que o nosso mercado tem muita gente que tem essa cabeça meio retrógrada, meio atrasada de não vou falar porque ali esse é o meu. Pode e assim, copiar, eu né? acho que todo mundo conversando, poxa, o que você fez para melhorar seu faturamento nesse dia bicho, e tal? Seu operacional lá está funcionando de qual maneira? E trocando essa experiência, as pessoas, eu acho que todo mundo tende a crescer e crescer junto, né? Que é muito importante. Então, o que eu falo que o Botecar, ele é um pincel disso, mas o que ajuda o nosso mercado a ter esse network, a ter essa troca de experiência, porque com certeza algumas coisas que eu faço,
pode agregar pro tatu, coisas que eles fazem, agrega para mim, agrega para você, e todo mundo sai beneficiado dessa conversa, né? Só o cliente sair de sua casa elogiando, meu amigo, já vale demais. Não, e assim, ó, o joelho de porco que você faz lá, eu posso replicar a mesma coisa. Acho que cozinhar é dom. Exatamente. Se você não tem como. Tipo assim, a minha cozinheira, eu até brinco com ela, seu tempero é maravilhoso. É o tempero dela, dela. É dela. Aí ela me passa uma receita, eu vou reproduzir. Outra coisa. Não fica igual. Exatamente. Não adianta. A mulher tem a mão certa para poder dosar o tempero. Esse é um dos desafios operacionais que eu tenho abrindo a segunda casa, né? A gente fichou tudo, tem todas as fichas técnicas e ficha de preparação, que é a receita, com fotografia, essa é a nossa ideia. E todo mundo que partir para a segunda casa vai ter um treinamento na primeira casa para a gente sempre buscar o ideal. E pratos como esses que estão aqui, que são mais frituras, a minha intenção é ter uma produção num só local, que é a pré-checa, depois nós vamos falar mais disso, na hora que a gente estiver comendo, mas essa é a ideia minha para a segunda casa, porque eu abri uma segunda casa e ter totalmente as coisas diferentes da primeira, não dá. O cara vai aqui, comer isso aqui, vai lá comer na outra, não é a mesma coisa. Exatamente. Todo lugar errado. Aí é melhor não ser São Pedro. Então a ideia é uma responsabilidade muito grande que você carrega para unir essa operação e ela ser padrão. Né? Essas grandes redes de iFood, eles trabalham com o mesmo produto para todas as casas, o mesmo produto. Sim. Eles não trocam, eles usam o mesmo. O McDonald's vende mais de 1 milhão de lanches no Brasil e é tudo igual. Então, tudo igual, claro que a gente não estou fazendo uma comparação, seria uma comparação idiota. Mas eu estou querendo dizer no sentido de que a gente tem que buscar essa Mas essa ideia que maneira. você falou, se você padronizar a sua produção, diferente se A ou B vai, principalmente esses pratos que são, né, fixo lá, A ou B que vai estar lá fritando, o sabor vai ser sempre o mesmo, porque assim, não é desfazer, mas fritar é mais fácil que você produzir, a questão do tempero, né? Claro. E essa questão, eu fazer a produção num lugar só, eu tenho que facilitar minha mão de obra, né? Porque eu tenho certeza que não é um problema só meu, todo mundo que trabalha nesse ramo não nosso entra nesse assunto, tem esse problema, então vocês estão tendo problema para conseguir funcionário? Veio o Maranhão. Veio o Maranhão. O Maranhão tá fazendo hashtag ajuda o Maranhão, gente. Eu tenho 2 pessoas lá que são, vamos falar assim, são líderes lá no São Pedro hoje. Até mandar um abraço para Tereza Cristina, que é minha sogra, que comanda a cozinha. Tereza, beijo. Lembrei de você, viu, gatona? Ela é muito linda. E o Adilson, que é meu gerente. Mas o resto, vamos falar assim, os outros funcionários, tem muita gente boa na casa também, espero que todos, vou dar um abraço para todo mundo, mas eu tenho todo mundo tem o que eles chamam de turnover, né, que é essa troca de funcionário. Eu acho que a gente tem, o nosso ramo não está fácil, né, podemos dizer assim. A gente tem que, eu falo assim, não existe mão de obra qualificada para o nosso ramo, é a gente que tem que treinar. Se formam quantos? 40, 50 garçons no Senac por ano e nem todos vão seguir a profissão. Então não existe mão de obra qualificada, é a gente que pega e ensina. O garçom, quando sai do Senac, só dá para trabalhar em hotel, restaurante ele não consegue. Tá vendo? Sai todo na bandeja segurando assim e tal. Nossa, correria. Eu já fui. Como é que é que ele sai segurando, Manel? Uma bandejinha assim, tudo. Pedindo licença. Pedindo licença e tal. Eu já fui padrinho muitas vezes. Antigamente eu trabalhava no jornal e eu sempre era convidado para ir para o Senac para ser padrinho dos formandos, dos garçons lá. E eles saem de lá muito fino. É para restaurante chique e tal, não é para o nosso... Leva cerveja, pega o copo, não. O deles é para outro nível. Cheio de etiqueta, não é para chegar... Formação sem experiência, né, Maranhão? Entendeu? Agora o nosso ali é pegar... Eu estou sofrendo para arrumar garçom, tive já 3 garçonetes lá no meu bairro, todas as 3 não deu certo. É mesmo? Fica 3, 4 semanas e... No meu caso é mais cozinheira, né? Auxiliar de cozinha. A gente estava com um problema lá desde outubro tentando arrumar um auxiliar de cozinha. E nós temos um diferencial ainda que eu acho que vocês também, mas a gente trabalha de terça a sábado. Então o cara sai de lá no sábado, ele só vai trabalhar na terça-feira. Quase 3 dias de folga. E tem gente que fica cobrando, abre domingo. Falei, só se eu for para trabalhar aqui sozinho. Porque
Hoje está muito complicado, para trabalhar final de semana ainda, e justamente, às vezes você treina a pessoa, dá o seu melhor, passa todo o seu know-how para ela, chega um concorrente lá, oferece R$100 a mais para ela. Tá indo embora. Fora. Isso é verdade. A gente complicado. tem que ter muito Demais, diálogo. Eu já tentei, de tudo. Eu preciso de um garçom lá, ou garçonete que queira trabalhar, porque o meu lá é de segunda a sábado. Pega 5 horas da tarde, 11 horas tá indo embora, 11 da noite. A cozinha tem que ir embora, que não tem transporte depois de meia-noite. A minha dificuldade ainda é maior. Pedro, Porque ele está precisando, é um cara que trabalhou um tempo lá com a gente, saiu, aí não deu certo no serviço, quer trabalhar de novo na área de garçom. Tomara que dê certo. Estou precisando de um para trabalhar. eu trabalho de segunda a segunda. Olha, eu não tenho dia, não. Segunda a segunda. Ontem de manhã eu estava lá no Vila Forte fazendo compra até 11 horas da manhã. Carro lotado de mercadoria para poder trabalhar hoje. E tem gente que fala, você não vai trabalhar, você não vai abrir hoje não? Não vai trabalhar hoje não? Eu falo, hoje eu já preparei tudo, paguei meus impostos, amanhã faço ceasa cedinho. Hoje mesmo, hoje foi dia do imposto. Maroca, Maranhão, Alê e Sou Pedro. Vou falar uma coisa para vocês. O nosso chat nunca bombou tanto como está bombando hoje, graças a Deus. E só elogios para o Tatu de Chuteira e para o Sou Pedro. Um mais lindo do que o outro. A gente vê aqui, ó, Iracilda, dá um alô para a galera aqui, Maranhão, que a coisa está fervendo por aqui, ó. Débora Deb, vocês vão saber quem que é aí. A Débora Deb, Samuel Tavares, Maria Aparecida de Souza, Flávio Gigante da Colina, Tatiana Ribeiro, Juarez Lopes, Roberto Bento de Souza. Os caras são conhecidos, hein? Sônia Martins, Yara Guimarães, Gabriela Anchieta, Tereza Raquel, Flávio Gigante da Colina, Cléo Vitorino, Sônia Martins, Fabrício Linhares, estão falando que quer o boné aí do Sou Pedro, tá? Outros vai estar à venda em breve, né? Que espera que o prato Boi Soberano continue, porque está sendo sucesso, só não quer que aumente o preço, entendeu? O povo está colocando aqui. Tereza Raquel aqui, o Roberto de Souza também, falando que o Sou Pedro é um bar... Roberto Souza é meu pai. Isso, falando que o Sou... o seu Roberto, isso mesmo, você tem que puxar mesmo. E realmente o Sou Pedro é um bar muito bacana e o filho do senhor também é uma pessoa muito especial. E eu tenho certeza que é assim como o senhor, né? Tem a quem puxar. Parabéns aí para vocês, viu? Marcelo Lopes, a Tati também tá mandando recado aqui, viu? Tati, beijo maravilhosa. Então, assim, nosso chat está maravilhoso, Maranhão. O pessoal todo elogiando muito vocês. E isso é muito bacana, né? A gente vê que vocês são pessoas queridas, né? Que além de trabalhar com o que gostam, cativam as pessoas. E isso, hoje em dia, é difícil de acontecer, né? Eu queria que você falasse aí, Ale, também, por favor, um pouquinho sobre a questão do cunho social que você faz lá, que é muito bacana e que faz um sucesso muito grande lá na nossa região. Primeiro, mandar um abraço para essa turma aí, a Iracilda, a Tati, Sim. o Cléo e a Yara, lá de Sorocaba, estão assistindo a gente. Sorocaba, que bacana. Então, obrigado para quem está assistindo a gente. Eu sempre tive, eu até coloquei na nossa camisa, a minha esposa fala muito de propósito. E assim, a gente não tinha um slogan. Tatu de chuteira, geralmente toda empresa tem, né? Esse ano a gente fez 10 anos e Deus tocou no meu coração de colocar. O nosso propósito é servir. Servir na mesa, isso a gente já faz da melhor forma possível. Mas esse propósito, o nosso propósito é servir ao próximo. Deus tem elevado tanto o Tatu de Chuteira que não faz sentido a gente estar lá tem 10 anos e não poder ajudar o próximo. Eu tenho uma causa própria, que é o Lar da Vovó, inclusive mandar um beijo para eles lá, que eles fazem uma feijoada lá, ano que vem vai ser a 19ª. Beneficente, Maranhão. Beneficente. Toda a renda é destinada para o asilo. O asilo é desde 1976. O pai dela iniciou, da dona Isaura. Um beijo para a senhora, dona Isaura. E ela já está com a filha lá dentro, já no mesmo caminho. Você não gosta de feijoada no domingo? Não, é porque não gosta no domingo. Não. Mas como você vai só como convidado, mas a causa merece, tá? Sim. A gente destina inclusive a gente arrecada tudo para preparar a feijoada e posteriormente toda a renda é revertida para lá. E eu fui em 2011 convidado para uma amiga, eu era bancário na época, gerente de uma conta, fui convidado, achei legal e fui visitar o asilo. Então, ou seja, já tem o primeiro eu fui como convidado, já tem 12 anos que eu sou voluntário ativamente. Ajudo na preparação do evento, sabe? E isso, eu até brinco com vocês me tornaram uma pessoa melhor. Porque depois da pandemia a gente achou, o ser humano vai ficar mais humano. Eu particularmente não vi isso.
Mas quando você tem uma causa e você entra dentro dela, você vê que é diferente. Verdade. Né? Então, assim, essa causa é do Alexandre. Eu tinha um propósito de abrir aos domingos, às vezes, para ajudar as instituições do bairro. E vou fazer isso esse ano, inclusive para ajudar o nosso amigo Pedro lá, Pedrão. viu, gente? Então já vem campanha aí para ajudar o Pedro, família Casa Grande, né? Família, Irmãos Casa Grande. Isso. Infelizmente a gente não consegue abraçar o mundo, mas Deus sempre direciona e toca no coração da gente. Exatamente. E quando eu recebi o vídeo do Pedro, eu estava com, desculpa se eu me emocionar, eu estava com a minha filha no SEASA, ela tem 5 anos, eu abracei ela e falei, filha, eu te amo. E agradeci a Deus por ela ser perfeita. E falei, eu vou ajudar o Pedro, indiferente se, né, os nossos clientes comprarem a ideia ou não. A gente fez essa campanha recente agora para o Instituto lá da minha amiga Cláudia, Chão de Giz. Chão de Giz. A gente arrecadou brinquedos, né, Foi para lindo, as crianças. lindo. São crianças carentes de um bairro próximo do Tatu. Depois disso, eu até brinquei com minha esposa. Eu fico sem saber o que fazer, que chove de gente querendo ajuda. Sim, sim. Só que, infelizmente, a gente Não não dá para consegue. fazer para todos. Aí veio você com essa demanda, inclusive nós vamos lá visitar. Amanhã estaremos Amanhã, indo né? lá. Márcia, Pedrão, Marcelinha, pequenininho. Amanhã à tarde, depois do almoço, estaremos aí, se Deus quiser, fazer uma visita linda para vocês. Tenho certeza que nós vamos receber mais aí do que vamos levar, mas a nossa intenção é muito boa, porque a luz que vocês passam para a gente é maravilhosa. Então, Márcia, estaremos aí amanhã, se Deus quiser. Pedrão, te amo. Beijo para você, viu? Amanhã você vai conhecer o tio Alexandre, a tia Gra, e eu vou convidar mais uns tios que estão por aqui. O Sr. Pedro está correndo por causa da inauguração do bar, mas depois ele vai, se Deus quiser. Tio Maranhão vai viajar amanhã, mas também nós vamos convidar, viu? Tio Willer e tia Giane também, tá? Vamos convidar em breve para ir lá. Você vai... a tia Giane vai viajar com o tio Maranhão mesmo, é motorista do tio Maranhão. Mas amanhã estaremos aí, se Deus quiser. E você, Sr. Pedro, você faz alguma coisa lá de cunho social? A gente já fez em alguns momentos. Eu, quando teve essa tragédia no Rio Grande do Sul, a gente fez o que eu até postei no Instagram, que foi a questão das águas, todo mundo pedindo água, né? E o que foi surpreendente é que a gente não, às vezes a gente não tem palpável na nossa mão tanto que a gente atinge das pessoas. E eu cheguei, eu postei no Instagram, falei, gente, a gente vai fazer uma campanha para arrecadar água. Partiu até do Adilson, né? O meu gerente, a gente fazer isso. Aí a gente fez, o Adilson mandou mensagem para um pessoal e eu postei no Instagram. E assim, depois quem quiser até ver o vídeo, é bem legal, lá no @soupedrobar, no nosso Instagram, a gente pediu para arrecadar água, falou, gente, pode trazer aqui, que a gente vai levar. E o que eu pensei? Eu junto de quem que vir, né, gente, já ajuda. E vou levar. Quando vi, foi chegando água. E eu cheguei um momento que eu fui fechar o bar, não tinha onde pôr mesa, guardar, eu tive que pôr em cima das águas. Aí eu tive que pôr no Instagram assim, gente, eu preciso de ajuda para levar isso. Aí a gente encheu 6 caminhonetes de água com o pessoal de clientes que foram levando. A gente encheu 6 caminhonetes de água para levar isso até num ponto de recolhimento. Mas é o tanto que a gente às vezes se surpreende com a boa vontade das pessoas de ajudar. Todo mundo quer ajudar, né? Porque eu não esperava isso. Isso que eu até postei lá no vídeo. Eu não esperava mesmo. A gente falou assim, vamos juntar o que der, né, gente? Eu postei no Instagram, fala, turma, a gente vai juntar uma água aqui para quem puder trazer, para ajudar o pessoal lá no Rio Grande do Sul, que está passando dificuldade e tudo. E eu falei assim, vamos ver, aí eu vejo para quem que eu entrego isso depois, né? Pensei, quando vejo daquele monte de água e não parava de chegar água, eu falei assim, gente do céu, o que eu vou fazer? Legal. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz, eu fiquei feliz e fiquei assim, como que eu vou resolver isso agora, né? Aí eu postei e nós juntamos 6 caminhonetes. Eu fiz essa ação também do Rio Grande do Sul, tá até lá no Instagram. Com a caminhonete também, né? Eu lembro. Até brinquei que era Chapolin Colorado. Colorado. Só que por essa dificuldade, e assim, tem gente que brinca, o que você faz com a mão esquerda, a direita não precisa saber. Acho que o que manda é o que está no seu coração. Exatamente. A gente faz com o intuito de ajudar o próximo. Né? E assim, a gente hoje tem um pouco mais de 23 mil seguidores, e todo mundo engaja, sabe? E corre atrás. Aí a gente fez isso. Aí eu arrumei um problema. Todos os dias eu fechava, o bar era 2, 3 horas da manhã, enchia a caminhonete, deixava lá na tora. Aí chegava aqui caminhão de água, porque a gente abriu a campanha, foi até minha esposa que fez o vídeo, eu doei uma caminhonete de água.
E falou, ela teve essa ideia. E assim, foi só chegando. Eu tive que pegar a carretinha emprestada com o meu cunhado. O meu tio, né, que é um Tizé, um cara espetacular, um beijo para ele, que é uma pessoa, até eu brinco aí que eu sou um sobrinho emprestado, que é padrinho da Graziella. Padrinho da Graziella. Pegou a caminhonete, me ajudava, assim, tem 74 anos, tem que ver a boa vontade, assim, todos os dias, durante 12 dias, a gente enchia a caminhonete e levava lá na É o José Bodevan? José Bodevan. É o seu tio? Eu entrevistei Não, ele, entrevistei? Entrevistei. Ele é tio, Seu padrinho José, da o senhor estava lá Graziella, com a né? esposa do senhor, estava com a esposa dele, não estava? Sim. A Iracilda. Beijo para vocês, dona Iracilda, isso mesmo. Beijo para vocês aí, viu? Muito lindo entrevistar vocês lá, foi um prazer. Obrigado por isso, viu? E assim, só para finalizar essa questão, sexta passada chegou uma cliente lá me pedindo desculpa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, porque eu comecei a ver no seu Instagram só criança, eu sigo o bar, para que eu quero ver criança? Aí ela conversando com a amiga dela, eu perdi, tem gente que acha que a gente faz, eu perdi 324 seguidores em menos de 10 dias, por conta dessa campanha que eu fiz. Eu não tô, É isso. Sim, Vai. as pessoas olham por outro lado. Ela me pedindo desculpa, perdão, inclusive ela é uma especialista em cabelo. Olha, quero te pedir desculpa, porque eu deixei de te seguir, porque estava chato eu ver. E eu não, mas você nem procura saber o que era. Aí a amiga dela mostrou para ela, ele fez uma campanha para arrecadar brinquedo lá para o Instituto Chão de Giz, aí a gente conseguiu bater a meta, né, em menos de 10 dias. Então, assim, as pessoas acham que a gente faz isso almejando alguma coisa, pelo contrário. Eu perdi, igual eu te falei, 324 seguidores em 9 dias. Aí ela me pediu perdão, eu falei, tá tudo bem, igual você, então você não é 324, você agora é 323, que você voltou a seguir a gente, né? Mas é o que minha mãe fala, sozinhos somos pétalas, unidos somos flores, né? E o que importa é o que está no coração da gente. Eu acredito, sim, que nessa máxima que a gente pode fazer sem precisar de mostrar, mas acredito também que na atualidade, como as pessoas estão muito frias, muito insensíveis, é importante a gente mostrar sim. Sabe? É importante as pessoas verem que com muito pouco você consegue agradar, você consegue mudar o dia daquela pessoa, não a vida daquela pessoa, mas o dia daquela pessoa. Isso é muito importante, porque hoje está tudo muito corrido e as pessoas são muito frias. Ô, Lu, mas assim, a gente arrecadou, eram 107 crianças, a gente já arrecadou brinquedo até quase para o Natal. Olha que bênção. Por exemplo, o caso do Pedro. Com o frete, que ela já me mandou o valor do guincho de transferência, vamos arredondar para R$4.000. Se 200 pessoas, eu tenho mais de 20 mil seguidores, se 200 pessoas doar R$20, a Já gente tá ameniza a situação dele. É. Agora, como é que eu faço isso sozinho? Não Uma tem certeza como. que as Não tem- pessoas podem ter é o não seguinte, tem como. tudo que for doado, de Pix, qualquer coisa que for, vai ser destinado para aquela causa. Sim. Isso sem sombra de dúvida. Quem me conhece sabe do meu caráter. O meu pai me ensinou, meu pai me deu berço, me ensinou a ser uma pessoa correta. E é isso, não tem como você prosperar na vida e não ajudar o próximo. Infelizmente, a gente não consegue ajudar E, todos. Ale, tem que ter alguém como você para encabeçar, para isso aí acontecer, para que as pessoas... Porque não é todo mundo que pode doar 50, 100. Tem gente que pode doar 10, tem gente que pode doar 20, para essas pessoas terem a oportunidade de fazer isso também, né? Porque é o que fala na Bíblia. O importante é a gratidão que está vindo do seu coração, é a forma que você está doando, né? O evento dos brinquedos, eu fiz um vídeo falando, gente, é inadmissível, faltava 3 dias. A caixa estava vazia. Eu postei isso, Deus mandou um Ricardo, muito obrigado. Eu vou só falar. Pode agradecer à vontade. Ele doou R$500, então uns doam muito, outros nada. É por isso que o mundo está assim, né? Então, se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai amenizar. O mundo vai ser melhor. Com certeza. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Maurício Viana. Assim que eu apresentei essa questão do Pedro para ele é o cantor, que é aquele que Sim, sobe na mesa, Maurício, enche a casa. Bacana. Ele falou comigo, Alexandre, se os meus músicos não for, eu pago o cachê deles. Eu falei, cara, então assim, Deus te abençoe ricamente. Mas obrigado. Se não der certo na campanha que eu vou fazer, a gente vai abrir para fazer um evento lá para ajudar o Pedro. E eu tenho certeza, Deus nunca falha, Ele pode contar. Inclusive, eu falei com você, se eu não conseguir, eu particularmente vou doar, porque tocou no meu coração. Mas vai dar certo, deu certo. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o Ivanildo, o pai do Gui. O Ivanildo também ficou muito sensibilizado com essa campanha do Pedro.
se propôs a ajudar a gente também, tá, Ale? Depois eu vou te apresentar para o Ivanildo também. É um cara, assim, sensacional também, empresário também, um cara muito bacana. E eu tenho fé que vai dar certo. A gente vai conseguir mais ainda, se Deus quiser, vai dar certo, vai dar certo. Ô, Sr. Pedro, vai falando para a gente aí as suas considerações, agradecendo as pessoas que você quer agradecer, fazendo propaganda da Casa Nova já de uma vez aí para a galera. Vamos lá. É isso aí, turma. A gente está abrindo agora, quinta-feira, com a nossa segunda casa. Já pincelei isso aqui algumas vezes, no bairro Planalto. Também vai chamar Sr. Pedro, obviamente. E espero poder fazer um trabalho como eu faço ali na Alberto Sintra, receber todo mundo lá e contar com a força de todo mundo. E mandar um abraço para todo mundo que é do Sr. Pedro aí, que está assistindo, meu primo Fabrício, minha mãe, meu pai, que eu sei que está todo mundo assistindo aí, e minha irmã, que você falou aí, Gabi Anchieta, minha irmã. Deixar um abraço para todo mundo. Eu vi aqui no chat também o Léo e a Gleice. Um beijo para o Léo e a Gleice, que são clientes meus lá desde o início. Eu falo que muito do sucesso do Sr. Pedro, gratidão é inegociável. Muito do sucesso que eu tenho hoje na Alberto Sintra é das pessoas que me abraçaram no início. Quando eu cheguei lá, eu peguei um ponto que não era um bar, era um empório que vendia um frango assado no final de semana, e para transformar em um bar. E assim, muita gente no início foi lá e eu falo que simplesmente gostou de mim, foi com a minha cara. E me abraçaram desde o início de uma forma que facilitaram muito a minha vida, sabe? Para as coisas darem certo como deram ali na Alberto Sintra. Então, para quem estiver assistindo, para quem assistir depois, porque fica gravado aí, essas pessoas sabem quem são, e eu deixo um muito obrigado e um beijão para todo mundo. Ô, Sr. Pedro, parece que perguntaram aqui quem que é o Sr. Pedro. O Sr. Pedro é o seu pai, né? Não, meu pai é o Roberto, que você leu É aí. o Roberto? Então tá, estão perguntando quem que é o Sr. Pedro. A história do Sr. Pedro é a seguinte. Quando veio essa ideia, eu era sócio do Altas Horas da Flame, e veio essa ideia de montar um bar da maneira que eu sou apaixonado com bar. E eu estava em um boteco. Aí eu falei com um amigo meu, eu falei assim, ô Patolino, o apelido dele é Patolino. Eu disse, ô Patolino, se a gente montasse um bar assim, nesse mesmo estilo, um boteco menor e tal. Aí falou assim, não, vamos, fechamos a ideia. Fechamos, vamos, eu realmente comecei a olhar a ponta e a gente foi para abrir. Aí eu falei assim, só falta o nome, né? E agora, qual vai ser o nome do bar? Aí eu falei assim, a gente tem em comum o nosso nome. Eu sou o Pedro e você também é Pedro. Pedro. Meu primeiro sócio. Aí ele falou assim, então... Aí eu falei assim, se a gente colocar pensando como se fosse um senhor, seu Pedro, eu falei. Aí a ideia partiu dele, ele falou assim, não, vamos minerar isso aí, vamos pôr Sou Pedro. Aí a gente abriu como Sou Pedro lá no Nova Granada, e depois a gente... Veio a pandemia, a história que eu já falei. Mas é por isso, é porque abrimos como os dois Pedros. Mas você falou do meu pai, a história curiosa é que... Isso, a gente abriu em junho, em dezembro, o Pedro, meu amigo, o Patolino, ele saiu da sociedade, acho que a esposa dele não estava gostando muito de trabalhar de noite, não. Aí ele saiu e o meu pai entrou para me ajudar nessa época lá. E acabou que pelo meu pai, obviamente ser mais velho, ele virou o Sr. Pedro. Só que meu pai chama Roberto. Mas até os garçons chamavam ele de Sr. Pedro, Sr. Pedro, Sr. Pedro. Só que aí no final das contas o Sr. Pedro sou eu, não é? Ele chama Roberto. Mas essa história é engraçada, mas foi por isso, pelo fato de sermos dois Pedros anônimos que começamos a sociedade. Que legal. Demais. E você, Ale? Então, primeiro registrar meus agradecimentos a vocês, tá? Obrigado pela oportunidade de ceder esse espaço. A minha esposa que está ali, que é maravilhosa, que sem ela tenho certeza que eu não estaria aqui, me dá muita força desde o início. A gente ainda namorava quando eu abri o Tatu de Chuteira. Toda a nossa equipe, principalmente a Tati, que conduz muito bem a cozinha, né? Ela se preocupa em trazer coisas novas. Sempre eu até falo com a Tati, para me fazer esse prato, eu preciso fazer isso aqui. Então, assim, nem tudo que ela traz para mim eu consigo fazer. O Reinaldo, famoso Tesouro, né, que é meu sócio, Deus é tão bom que ele abriu um açougue, não deu certo, e veio trabalhar com a gente. Hoje é nosso sócio. Então, assim, toda questão de carne, ele que prepara para mim. Ele é meu braço, minha mão direita, tudo que tem lá dentro, sabe? Um cara sensacional. Toda a minha família e principalmente o meu pai. Me desculpa novamente. Meu pai era uma pessoa assim muito séria, e ele não
cedia ele tinha 2 lojinhas, né, que era 45 metros quadrados, inclusive tinha uma parede que dividia no meio. Ele não tirava os inquilinos dele lá de jeito nenhum. E veio essa oportunidade, a gente estava naquela febre de espetinho, e eu conversando com meu cunhado, que tinha trabalhado muito tempo na Belga Mineira, sem saber o que fazer da vida, falei, eu vou abrir um negócio para você, só que se o meu pai deixar. Quando eu cheguei para ele, falei, pai, tá nessa onda de espetinho, eu queria abrir aqui com o Adão e tal. O que o senhor acha? Não, me dá 30 dias que eu vou pedir a loja para você. Naquele momento eu já senti que o negócio tinha que ser, que daria certo. Então, assim, se não fosse ele, nada disso seria possível. Inclusive, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro de tudo que ele fez por mim, sabe? Bacana. Inclusive, mandar um beijo para minha mãe também, que está numa fase muito difícil. Ela entrou em depressão depois que meu pai faleceu. Eu falei, mãe, eu preciso da senhora. Ela não sabe o quanto isso era importante para mim. Então, onde é que ele estiver, que, né, todos os dias eu agradeço. Por vocês, tenho certeza. Desculpa pela emoção. Imagina, mas Mas é isso aí, meu filho. obrigado, tá? E a sua Piquitita, a minha repórter Mirim? Aquilo ali é... É uma que saiu correndo com o microfone? Não, aquela é do José. A deles é a minha primeira repórter. Aquela é a repórter 02. Eu brinco que... É a Melissa e a Clarissa. 2020 veio a pandemia, né? E meu pai falava, você não vai deixar eu morrer sem ter, né, um neto, né, um filho seu. E veio a pandemia em 2020, o Cruzeiro foi para a 2ª divisão, e meu pai faleceu em maio de 2020. Não foi de Covid, mas meu pai era igual um passarinho, parece que ficou preso dentro de uma gaiola, e infelizmente veio nos deixar. E foi ela que me deu muita força, sabe? Eu tenho uma fotinha dela lá que a gente só nos sustentamos porque a gente entrou no Zé Delivery. E ela lá batalhando comigo, né, carregando as caixinhas de cerveja. Uma bençãozinha, ela é muito linda. Então, assim, se não fosse ela também, acho que eu não suportaria, porque eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele cumpriu o propósito dele, agora chegou a hora. Gente, só para finalizar, eu trouxe um presentinho aqui pra vocês fazerem propaganda para mim, viu? Olha, muito Inclusive, bom. nós vamos sortear lá no... Gente, olha que show! Aí, Maranhão. E é tudo de tatu. Aqui, você vai na feijoada lá da vovó, né? Claro que eu vou, hein? Lá que tem feijoada, meu amigo. Eu tô indo para São Luís, dia 15 agora, para feijoada lá. Vou te avisar com antecedência, sempre lá no Sírio Libanês, ali perto do Mineirão, né? Naquele clube. Sua presença lá vai abrilhantar Claro ainda mais a nossa Falou nossa em feijoada, o que você lembrou aí? Olha, feijoada que nós vamos ter agora em Caratinga, dia 23 agora. Então, Isso mesmo. Preparando para ir para lá. Pessoal de Caratinga aí, de Belo Horizonte, Caratinga e região também, dia 23 agora, de novembro, feijoada excepcional lá na Ceasa de Caratinga. Na sexta-feira também teremos um evento muito bacana, tá? E depois no sábado a feijoada, de 13 às 18. O que, Gi? A gente tá ali fazendo um coisa de barriga ali para nós. Ali. Falando em coisa boa, gente, em criança que nós acabamos de falar agora, quem é que tá com mais uma princesinha na família esse final de semana? Bruno do Ceasa, mandar um super beijo pro Bruno, Júlio aí do Ceasa, para a família dele inteira, a esposa dele maravilhosa, os meninos, eu acho que inteirou o 4º ou o 5º agora, tá quase chegando um timezinho de futebol, né, Bruno? E nós estamos aqui na torcida para vocês. Parabéns aí para a família linda. Em breve a gente vai fazer uma visita, se Deus quiser, viu? Aproveitar também, Maranhão, deixa eu agradecer aqui esses doces maravilhosos. A nossa mesa tá salgado maravilhoso, né? Super enfeitada aqui, patrocínio do São Pedro hoje pra gente aqui. E esses doces maravilhosos aqui que nós vamos usar, nós vamos degustar depois de sobremesa. Agradecer de coração aí a Débora e a equipe dela que estavam ontem no Expo Minas, no Expo Noivas, desculpa. Mandar um beijo para o Willer, que organizou maravilhosamente a feira ontem, para todos os expositores que estavam lá, que me receberam com tanto carinho, receberam a equipe do BH ao Vivo News com tanto carinho. E, Débora, trouxe os seus doces maravilhosos para o pessoal do Tatu de Chuteira experimentar, para o pessoal do São Pedro, para o Maranhão, para toda a galera aqui do estúdio experimentar. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Mas de tudo isso, o que eu queria te agradecer é pelo seu carinho e pela sua atenção ontem.
Foi muito bacana e nos deixou muito emocionado você ir lá preparar e vir entregar para a gente. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Se vocês quiserem aí, ó, doces maravilhosos, personalizados, de todas as qualidades, vai lá no Instagram, @azulqueconfeitaria, tá bom? É o melhor para vocês aí de confeitaria de doces, tá? Maranhão, você. Ô, Lúcio, eu quero mandar um abraço pro Luciano Oliveira, presidente do SEASA, que ele tá voltando pro SEASA. Que bacana. Aproveitar para convidar ele para ir para Caratinga com a gente. Exatamente. Entendeu? Muito bom. Um abraço para ele, tá meio sumido, nós temos que chamar ele aqui para ele vir contar outra história pra gente. Alguém? Mais alguém que você quer que... Pessoal de Caratinga, nós estamos chegando lá amanhã, terça-feira à noite, quarta-feira, de trabalho em Caratinga, buscando patrocinador. Ó, nossa produtora Giane Drummond, nosso querido mestre aí da produção também, o Willer Guerra, tá chegando aí amanhã junto com o Valdez Maranhão. Giane Drummond, além de ser nossa produtora, é motorista também, vai dirigindo amanhã para o Maranhão poder beber tranquilo durante a viagem, né, Maranhão? Estão chegando aí para conversar com vocês aí e preparar coisas maravilhosas para a feijoada, tá bom? Mais uma vez, então, agradecer, né, Maranhão, a presença de todos. Faça as considerações aí. Olha, eu quero agradecer a presença dos nossos amigos aqui, que só abrilhantou a tarde e noite aqui do Pó de Boteco. A conversa foi muito boa, ficamos sabendo de muitas histórias aqui que ninguém sabia, agora o Brasil e o mundo estão sabendo, porque está no YouTube aí para todo mundo ver. É isso aí, agradecer a todos e na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Pó de Boteco do Maranhão aqui, para divulgar mais alguém importante aí da turma do Botecá, que já está acabando essa semana agora, já vai deixar saudade. Com certeza. Agradecer Maurão, Joãozinho aqui, que está sempre nos apoiando aqui, nos dando essa força, nos suportando aqui, né, Maranhão? Agradecer a todos vocês, telespectadores, a Gra, primeira-dama do Tatu de Chuteira, que está conosco. Essa lindona de verde que chegou aqui, que é a Juliana. Lembrei o nome! A Juliana, esposa do seu Pedro, que chegou aqui com a gente também agora. Giane Drummond, Willer Guerra, muito obrigado. E cada um de vocês que nos assistiram aí, toda a galera do Botecar, que eu sei que está ligada aí com a gente também. Beijo no coração de vocês. E terminar daquele jeito que a gente gosta com uma musiquinha. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em nós. Valeu, pessoal!